Irmãos, então vamos lá. Para começar, eu quero ler com vocês uma passagem onde Jesus está prestes a ser capturado pelo Império Romano e no momento da maior angústia da sua vida, ele busca a presença do Pai e ele diz o seguinte, está em Mateus capítulo 26. Olha qual foi a oração dele. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que em algum momento você já se perguntou por que está passando por tantas lutas e a razão pela qual as coisas parecem dar tão errado na sua vida. Eu sei que isso é verdade porque eu mesmo já passei por inúmeras situações e a sensação que eu sempre tenho é que o deserto nunca vai chegar ao fim. E quando nós estamos passando por esse momento difícil, nós achamos que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Mas a verdade é que todos nós passamos por provações e precisamos saber como enfrentá-las da melhor maneira, entendendo os propósitos de Deus. É importante que nós entendamos que, apesar de o deserto ser um lugar muito difícil, de muita luta, de muita dor, muito vazio na alma, Deus tem algo especial para cada um de nós dentro do deserto. E por isso você não pode achar que chegou no fim. Não, esse deserto espiritual não é o fim da estrada. Ele simplesmente faz parte do caminho. Ao mesmo tempo, não é o lugar que Deus preparou para nós vivermos nele. É um local de passagem. Ele é considerado na Bíblia um período de provação onde Deus nos aperfeiçoa e nos capacita para algo muito melhor que Ele tem reservado para nós. Amém? Se nós lembrarmos da história de Moisés, por exemplo, nós vamos perceber que ele passou exatamente por isso no início da sua caminhada com Deus. A Bíblia nos mostra que ele tinha cerca de 40 anos quando ele flagrou um egípcio espancando o hebreu e ele ficou com tanta raiva que ele matou aquele egípcio. E com medo de ser castigado por Faraó por aquele crime que ele cometeu, Moisés fugiu para o deserto. E ele deixou para trás o conforto e as riquezas do palácio de Faraó para se refugiar entre os pastores de ovelhas. Eu fico imaginando a frustração, a decepção com ele mesmo. Moisés estava no fundo do poço, irmãos, mas foi exatamente no deserto que ele foi capacitado, que Deus trabalhou no coração dele, e esse deserto durou 40 anos na vida de Moisés. Mas foi naquele lugar que Deus apareceu para ele numa sarça ardente. E a partir dali, Deus chamou Moisés para libertar aquele povo hebreu das mãos de Faraó. Moisés agora estava muito mais capacitado, muito mais preparado. E principalmente, ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor e não a vontade dele. Assim como Jesus orou no Getsêmani, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Deixa eu dizer uma coisa aqui para cada um de vocês. Eu sei que muitos ainda estão passando pelo deserto, porque ainda não chegou a hora de sair deste lugar. Deus quer trabalhar no seu caráter. Enquanto você quiser agir por conta própria, resolver os seus problemas da sua maneira, Deus ainda não encontrou um lugar que Ele quer no seu coração. A Bíblia diz o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você precisa aprender a esperar no Senhor, não agir por conta própria, no impulso, não. Deixe o Senhor controlar as suas emoções, guiar as suas atitudes, as suas escolhas. E quanto mais você estiver na presença do Pai, em oração, meditando na palavra, com certeza Ele vai encontrar brechas no seu coração para trabalhar e fazer do jeito dele. Amém? Hoje as pessoas olham para mim e elas dizem, pastor, como o Senhor é calmo, o Senhor é uma bênção, o Senhor tem tantas qualidades. Mas irmãos, foi um longo processo no deserto. Foram anos e anos eu me sentindo confuso, muitas vezes ansioso, angustiado. Parecia que aquele deserto nunca iria passar. E as pessoas hoje só veem o lado positivo, só veem as bênçãos, as conquistas, mas eles não veem o preço que a gente pagou. Irmãos, cada um de nós tem uma cruz a ser carregada. Muitos ainda vão passar por humilhações, por provações que parecem não ter fim. Mas é nesse momento que o Senhor está trabalhando e a Bíblia diz que quando formos aprovados neste deserto, receberemos a coroa da vida, a coroa da vitória. Amém? Irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós nunca estaremos livres do deserto. E nem devemos achar que só porque passamos por um momento difícil, não quer dizer que não venhamos passar por outros no futuro. Jesus esteve no deserto, você sabe disso, onde ele teve um encontro com Satanás. E 3 anos depois, ele foi levado ao Getsêmani, onde Cristo enfrentou as suas piores lutas pouco antes de ser morto.
E foi nessa ocasião que ele fez aquela oração que eu li para você no começo. Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jesus e para esses desertos que ele passou, eu acredito que no primeiro deserto, lá quando ele enfrentou Satanás, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Era o momento dele se esvaziar para que o Espírito Santo capacitasse ele cada vez mais e o ajudasse a vencer Satanás. E foi exatamente o que aconteceu. E no segundo momento mais difícil da vida dele, no Getsêmani, talvez o desafio fosse vencer a sua própria natureza humana. Ele precisava dizer não para sua vontade terrena, que era permanecer vivo, ou encontrar uma outra maneira de pagar o preço pelos pecadores. Mas ele sabia que se ele não fosse morto e ressuscitasse, a promessa de Deus não se cumpriria em nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, quando um deserto espiritual surgir diante de você, não significa que Deus está te castigando. Esta é uma visão totalmente errada a respeito do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós achamos que Deus está nos mandando um deserto como uma doença, uma situação de traição, o desemprego, justamente para nos castigar por algo de errado que fizemos. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, Deus é amor, a sua essência é a bondade, as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. É isso que está escrito. E como eu disse para vocês, vocês não têm ideia de quantos desertos eu tive que passar e ainda passo de vez em quando. E eu fiquei com medo como Moisés ficou, eu me questionei muitas vezes por que de tudo aquilo. Eu sou um ser humano como você, como qualquer outra pessoa, e eu sofro também por situações que surgem no meu caminho. Mas hoje, olhando para trás, eu agradeço muito ao Senhor, porque naquele deserto eu não enxergava a mão de Deus na minha vida, mas hoje eu enxergo. Deus esteve comigo em todo momento. A sua mão me guiou em cada instante, e Ele não deixou o sol me queimar, Ele não deixou nas noites de frio eu morrer naquele deserto, mas Ele me protegeu, Ele me aqueceu. O amor do Senhor é tremendo, irmãos. Eu quero ler só mais uma passagem e em seguida nós já vamos orar, tá bom? Eu me lembro que uma noite, enquanto eu estava orando e buscando ao Senhor, Deus me trouxe uma palavra que está em Tiago capítulo 1, que eu quero ler para você agora. Olha o que está escrito. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo desafiadora. Aqui está dizendo que nós devemos ter um motivo de grande alegria, o fato de estarmos passando por diversas provações. Eu sei que Tiago não estava louco quando ele escreveu isso. Ele estava querendo dizer que a provação em si não nos traz motivos de alegria, mas o resultado que ela traz. Isso deve gerar em nós uma alegria inexplicável. Amém? Porque Tiago mesmo responde: a prova da sua fé produz perseverança. E quando você tem uma perseverança completa, você se torna uma pessoa madura, uma pessoa íntegra, sem lhe faltar coisa alguma. Irmãos, o propósito maior de Deus é nos tornar parecidos com seu Filho Jesus. E eu sei que muitas coisas já mudaram no seu coração. Hoje você não está do jeito que gostaria, mas você também não está da maneira como você começou. Você já progrediu muito. Por isso é momento de agradecer, é momento de clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que na hora certa, Ele fará o impossível por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Agora eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E quando terminar a oração, por favor, não saia do vídeo. Eu sei que alguns de vocês nem terminam a oração, já saem do vídeo. Não faça isso. Respeite esse momento e no final eu tenho um recado muito importante que vai interessar você, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de acordar mais um dia e poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido a cada dia. Muitas coisas nem oramos e o Senhor já nos abençoa. Eu creio que a Tua bênção está sendo derramada sobre cada um aqui agora. Pai, esse coração angustiado não pode continuar assim.
Ajuda essa pessoa a entender, Pai, que uma decepção amorosa não pode ser o fim. Esta pessoa que agora sofre porque foi traída, foi abandonada e de novo parece que ela vai começar do zero. Pai, prepara uma pessoa de Deus para este homem e esta mulher. Eu sei que eles sonham em ter um casamento feliz e abençoado. Oh Deus, quantos agora estão chorando, meu Pai, porque não tem para quem recorrer. Oh Espírito Santo, eu consigo sentir aqui, Pai, a angústia no coração desta mãe que vê o seu filho nas drogas, o seu filho perdido, ó Pai. Jesus, vai lá onde ele está, toca neste coração, Senhor, esse coração que muitas vezes está iludido com as coisas deste mundo. Jesus, toca no coração do filho, da filha. Senhor, olha também para este homem que está desempregado, Senhor. Este homem, Pai, que já bateu em tantas portas e hoje está passando aperto financeiro, não está conseguindo trazer o pão de cada dia, o alimento para sua casa. Ó Jesus, fortalece, Senhor, dá sabedoria, abre caminhos, ó Deus, onde não há. Eu creio que Tu és o Deus do milagre, o Deus que age na hora certa. O Senhor permitiu o deserto na vida de Moisés, na vida de Jesus, e nós não somos melhores que eles. Nós também passaremos por lutas e provações, mas a Tua palavra diz, meu Pai, que devemos considerar um motivo de grande alegria. Isso porque o Senhor está produzindo coisas boas em nós. Quanto mais passamos por lutas, mais o Senhor nos purifica no fogo, mais somos tratados, moldados. E por isso eu Te agradeço e eu Te peço, ajuda-nos a permanecer em oração aqui no canal, de manhã e à noite, ó Pai. Não queremos quebrar essa corrente de fé. Pai, muitas vezes estamos tão angustiados, tão focados nos problemas, que a gente não consegue ter paz, não conseguimos parar para orar, não conseguimos ler a Bíblia, parece que nada dá certo. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes, mesmo quando não estamos sentindo a Tua presença. Que a gente tenha paciência, confiança, sabendo que o Senhor age conforme o Teu tempo e de acordo com os Teus planos, que são infinitamente melhores que os nossos. Por isso, Senhor, nos ajude a seguir em frente e derrama sobre nós a Tua presença. Ó Pai, que esta pessoa que está me ouvindo agora, ela consiga agradecer ao Senhor, mesmo diante de tantas provações, ó Deus. Eu creio que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Eu creio que agora a paz que excede todo o entendimento vai guardar esse coração e esta mente atribulada. Ó Senhor, que a Tua luz brilhe sobre nós e nos guie nos caminhos da justiça. Que a Tua graça nos alcance e nos faça novas criaturas, transformados de glória em glória, à imagem e semelhança do Teu Filho. Senhor, visita a casa desta pessoa. Pai, tira, Senhor, toda discussão desnecessária, todas as palavras indecentes, todo xingamento, que neste lar só haja palavras de bênção, de edificação. Abençoa, meu Deus, toda a família, o trabalho, os estudos, os negócios e tudo que for importante para essa pessoa. Leva essa pessoa, meu Pai, em segurança, que ela venha ter um dia abençoado, que tudo venha dar certo, ó Deus, e que a mente seja blindada contra todo pensamento negativo, de incredulidade, de pessimismo. Que a bênção do Senhor, Pai, nos proteja e nos guarde de todo o ataque do mal. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.